Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar de mais uma das edições de Universo Renascimento, ou DC Rebirth. E um material que eu tô gostando muito, cara. Eu sei que tem dividido opiniões, mas pra mim Aquaman é um dos títulos mais sólidos e consistentes do universo DC. Assim, fácil, porque as aventuras estão bem divertidas, obviamente na minha opinião, tá? Existe a opinião contrária de uma galera que realmente não curte. Mas acho que as histórias são sólidas e interessantes, mostram uma faceta boa do Aquaman, que é justamente a questão dele dividir a questão entre heroísmo e o combate, o embate diplomático entre Atlântida e o povo da superfície, os Estados Unidos principalmente, além de obviamente ter essas questões de super-herói e tudo mais. Eu acho que ela é muito bem equilibrada e muito divertida. Então, o volume 4, este que está aqui na minha mão, custando R$ 21,90, traz pra gente as edições 19 a 24 de Aquaman, com o roteiro do Dan Abnett e tem a arte do Scott Eaton e do Philip Briones. Primeiro ponto já para melhorar bastante qualquer dúvida que você tenha em relação ao material, caso você tenha pego alguma das anteriores e não tenha curtido, ou você esteja interessado em começar a partir de agora, tá? A maior parte das reclamações anteriores à revista, elas são todas descartadas para essa daqui. Primeiro, com relação à arte. Antes a gente tinha 3 artistas dividindo o desenho da história. Agora, justamente o desenhista mais criticado não está mais na revista. Então a gente tem uma qualidade de arte muito melhor, porque esses dois faziam um trabalho muito parecido um com o outro e de uma qualidade muito boa. Aquele que tinha um traço um pouco estranho, ele não entra mais, pelo menos nesse encadernado, ele não faz parte. Uma outra coisa que dividia algumas opiniões, que não era a minha opinião, obviamente, era justamente essa questão do embate que estava da quase guerra entre Estados Unidos e Atlântida. E muita gente não gostou do andamento e da forma como aquilo foi levado. Aquilo foi concluído e acabou, e agora a gente tem sim outro tipo de aventura começando num novo arco. Na verdade a gente tem aqui um arco e meio dentro dessa edição. Então isso pode ser um ponto bom. Você não estava gostando, parou de comprar, quer voltar? Pode voltar nessa. Você não comprou nenhuma das anteriores, não tem problema, pode começar a partir dessa, e pode ser um material então para você começar a ler tranquilamente a partir do volume 4, tá? Então isso daqui já vale bastante. A primeira edição, cara, na verdade o primeiro arco, que já compreende quase toda a revista, traz pra gente um material muito legal e muito diferenciado, tá? A palavra, sim, a palavra é essa. Nessas primeiras edições, nas 4, 5 primeiras edições que compõem essa história aqui, a gente vai para uma aventura do Aquaman, uma aventura, Ele se uniu ao governo americano para prestar socorro a um grupo de cientistas que estava pesquisando um determinado local, que está tendo um mistério lá. Então o Aquaman se propõe a participar dessa missão de resgate, de investigação, junto com a Mera e junto com um grupo de soldados dos Estados Unidos que tinham aparecido durante essa guerra Atlântida contra o povo da superfície, que são os soldados que têm o poder de mudar de forma e se tornarem meio homem, meio peixe, tá? Então esse grupo todo, junto com o Aquaman, vai lá para essa ilha ver o que está acontecendo. Afinal de contas, tem um grupo de cientistas e soldados nessa base perdida no oceano lá, que desapareceram. A história começa assim, de maneira muito básica, muito simples, e sem nada além disso. Só que eu achei muito boa a trama traçada, porque ela segue um paralelo com um tipo de filme que eu curto bastante, tá? E que a gente pode citar vários exemplos aqui. Nessa história, quando eles começam a investigar o que está acontecendo, esse mistério, todo mundo sumiu, o que aconteceu e tudo mais, e a gente começa a entrar num ritmo, num clima de suspense e começa a entrar numa espécie de filme de terror, tá? Sim, lógico que a história não é uma história de terror, mas ela tem esses elementos, ela tem um pouco desse ar de você começar a ficar com medo do que pode acontecer, tem esse mistério, por que todo mundo sumiu, e isso é muito bom, tá? E obviamente, por trás de todo esse mistério, desse sumiço e tudo mais, vai ter ali alguma coisa pesada. No caso é uma criatura, tá? Tem um monstro ali por trás. A partir do momento que surge esse monstro, a gente realmente entra nesse gênero de filmes de terror
E não só pelo fato de ter um monstro ali, embora seja um monstro marinho e tudo mais, pela questão do Aquaman, mas também pelo desenrolado que vai acontecendo ali. Além das pessoas começarem a sumir dentro dessa base, também existe uma questão da... nós temos que ficar trancados aqui nesse lugar, porque lá fora tem esse monstro. O que a gente vai fazer? Como a gente vai se proteger? Algo muito similar aos filmes do Jorge Romero, de zumbis. A gente pode voltar desde o primeiro, Noite dos Mortos-Vivos, tá? Em que um grupo de pessoas fica trancadas numa casa com os zumbis em volta. E ali dentro a gente fica naquela... o que vai acontecer? Meu Deus, será que o zumbi vai entrar agora? E começa uma discussão de como a gente age a partir de agora. Lógico que nos filmes de zumbi do Romero a gente tem uma série de questões sociais sendo trabalhadas ali, de conceitos, de mostrar como a sociedade rui rapidamente dentro de um cenário de crise desses. Mas a gente pode pegar outros exemplos mais recentes, pode pegar Madrugada dos Mortos, que é uma refilmagem do Romero, podemos pegar O Nevoeiro, aquele filme baseado na obra de Stephen King, que também tem esse conceito. Tem um monstro lá fora, a gente está preso aqui dentro, como vai ser a partir de agora? Que medidas nós vamos tomar? Será que vai... qual é o próximo de nós que vai morrer? Como se fosse um Jason também dentro da parada. Então, o quadrinho segue um pouco isso. E é diferente, cara. É legal você ver dentro de uma história do Aquaman. Não, repito, não é um quadrinho de terror, tá? Mas ele busca esse clima, ele busca um pouco desses elementos e eu achei muito divertida a leitura. Então sai bastante do que você estava lendo antes e entrou num ritmo bem diferenciado, que eu acho que vale, tá? Então essa primeira história toda eu achei ela muito boa e acho que vale muito a pena conferir o material só por causa dela já é um bom investimento. No final, as duas últimas edições trazem pra gente o início de um novo arco que parece também muito interessante. As duas edições em si ali já são muito boas. A gente tem uma tentativa de usurpação do trono, uma espécie de golpe ao trono, em que eles mostram que o Aquaman não é capaz, eles tentam provar que o Aquaman não é capaz e não é digno de ser o regente de Atlântida, e aí simplesmente vão lá e tomam na marra. Tá? Se passando por, não, olha só, eu sou muito melhor do que você para tomar conta disso aqui, então a partir de agora eu que vou tomar, e tem todos uns pauzinhos sendo mexidos ali. Isso vai gerar um novo encadernado, um novo arco muito bom, tá? Mas o seu início tá aqui. Então, caso você esteja interessado em começar o Aquaman, é legal você ver para onde isso vai começar e realmente ver se vai te interessar depois. Mas acho que vai valer muito a pena esse novo arco que vem pela frente. Essas duas histórias são boas, tem conceitos interessantes, e tem elementos bons, sendo não só essa questão dessa briga de quem vai ser o novo regente, mas as medidas e ações que a Atlântida vai tomar com esse novo regente com relação às políticas diplomáticas contra o povo da superfície. Material muito legal e diferenciado. Cara, bota na tua cabeça, Aquaman não é o palhaço dos filmes, tá? Dos filmes não, dos desenhos, das séries, que todo mundo sacaneia, que simplesmente é um cara que conversa com peixe. Aquaman é um regente, é um monarca, só que é um cara que não tem toda a aprovação do seu povo, tá? Existe um preconceito muito grande por ele ser meio atlante, meio humano, tá? Isso é uma desconfiança muito grande. Existe até dentro dele esse conflito, o que é muito legal. E ele ainda por cima é um super-herói, ele é da Liga da Justiça, tem muita coisa envolvida no personagem. Ele é muito rico, muito interessante e tem sido um bom trabalho que o Dan Abnett tem feito aqui. Tá? Não caia simplesmente em qualquer crítica que diga que o material é ruim. Mesmo em crítica como a minha que está dizendo que o material é bom, também não é a garantia de tudo absoluta, tá? A não ser que todos digam que é muito ruim ou que todos digam que é muito bom, você deve ver o material com seus próprios olhos. Mas eu acho que Aquaman tem um trabalho, sim, sólido, consistente e interessante, e que vale a pena para você que já curte o personagem ou para você que quer começar agora. Edição número 4 pode ser uma excelente porta de entrada, tá? Tá na banca e eu acho que vale muito a pena esses R$ 21,90 por 140 páginas de capa, cartão e papel WC, tá bom? Então diz aí pra mim o que você achou e deixe seu like. Pra galera nova, dá uma olhada também no Facebook, Twitter e Instagram. Sejam muito bem-vindos a ver os outros programas aqui também, tá bom? Então foi isso aqui comigo, Rodrigo, mais um review de quadrinhos. Um abraço e até a próxima.